Quando a noite chega e o silêncio começa a ocupar os espaços, algo em você naturalmente desacelera. O corpo busca repouso, a mente tenta se afastar das urgências do dia e existe uma expectativa quase inconsciente de descanso profundo. Ainda assim, muitas vezes, mesmo depois de se deitar, algo não se acomoda por completo. O sono vem fragmentado, a mente permanece ativa, o corpo parece pesado e o despertar não traz a sensação de renovação esperada. Você talvez já tenha vivido isso sem conseguir nomear exatamente o motivo, apenas aceitando como parte da rotina, como se fosse normal acordar cansado mesmo após uma noite inteira na cama. Se ao ouvir isso você se reconheceu em algum nível, saiba que essa vivência não é só sua. Muitas pessoas passam por essas noites inquietas, por esses despertares estranhos e guardam tudo em silêncio, achando que é normal ou que não vale comentar. Mas compartilhar também é uma forma de compreender. Por isso, se você já viveu algo parecido, conte nos comentários como são suas noites, seus sonhos ou como costuma acordar. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a se sentirem compreendidas. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas que precisam dessa reflexão e se inscreva no canal para continuar aprofundando esse olhar de cuidado, consciência e equilíbrio interior. Aqui, cada vídeo é um convite para se entender melhor, com calma, respeito e clareza. Há também aquelas noites em que os sonhos são confusos, desorganizados ou emocionalmente carregados, deixando um rastro difícil de explicar ao amanhecer. Em outros momentos o sono até acontece, mas o despertar vem acompanhado de irritação, desânimo ou uma sensação vaga de desalinhamento interior. Você segue o dia, cumpre suas tarefas, mas percebe que algo não encaixou direito durante o repouso. Essas experiências costumam ser atribuídas ao estresse, às preocupações ou ao excesso de estímulos do cotidiano e raramente são observadas com mais profundidade, como se não houvesse muito a ser feito além de aceitar. Talvez você já tenha se perguntado, ainda que de forma passageira, por que isso acontece justamente em determinadas noites e não em outras. Por que, mesmo quando o dia foi aparentemente comum, o descanso não se completa como deveria? Essa dúvida costuma ficar sem resposta, porque o olhar quase sempre se limita ao cansaço físico ou às demandas emocionais visíveis. Existe uma sensação silenciosa de que algo mais participa desse processo, mas falta clareza para compreender o que é, e essa ausência de entendimento gera confusão, não porque você esteja errado, mas porque ninguém te ensinou a observar além do óbvio. Este conteúdo nasce exatamente desse ponto de interrogação que você carrega, mesmo sem verbalizar. Ele não parte da ideia de que há algo errado com você, nem propõe soluções imediatas ou promessas vazias. O convite aqui é mais sutil. Olhar para a noite, para o sono e para os hábitos que antecedem esse momento com mais atenção e consciência. Existe uma lógica profunda e coerente por trás dessas experiências noturnas, e compreendê-la pode transformar não apenas a forma como você dorme, mas a maneira como se relaciona com seu próprio equilíbrio interior. Durante o período noturno, algo fundamental acontece que costuma passar despercebido. Não se trata apenas de fechar os olhos e desligar o corpo, mas de uma mudança natural de estado. O organismo físico desacelera, enquanto a mente e o campo emocional entram em uma condição de maior sensibilidade. Esse movimento é reconhecido por diferentes tradições espirituais como um momento em que a consciência se afasta parcialmente das demandas densas do mundo material,
tornando-se mais receptiva, mais permeável e menos protegida pelos filtros que operam durante a vigília. O que antes parecia apenas descanso revela-se um processo ativo de reorganização interna. Sob essa perspectiva, o sono deixa de ser visto como simples pausa e passa a ser compreendido como um período de reajuste profundo. Enquanto o corpo repousa, a mente assimila vivências, emoções são processadas e conteúdos internos encontram espaço para se reorganizar. Esse estado ampliado de sensibilidade não é negativo nem perigoso, mas natural. Ele faz parte do equilíbrio da consciência. No entanto, exatamente por essa abertura maior, tudo aquilo que ainda está muito ativo no corpo ou na mente tende a repercutir com mais intensidade, influenciando diretamente a qualidade desse processo de reorganização. É nesse ponto que a alimentação noturna ganha um significado que vai além da digestão física. Certos alimentos exigem mais esforço do organismo, estimulam excessivamente o sistema nervoso ou carregam padrões de excitação que mantêm o corpo em alerta quando ele deveria entrar em recolhimento. Quando isso acontece, o corpo não consegue relaxar por completo e a mente permanece parcialmente ancorada em um estado de atividade. O resultado não é imediato nem escancarado, mas sutil. O repouso acontece, porém, sem profundidade, sem integração plena. Do ponto de vista espiritual, não há punição, culpa ou julgamento envolvidos nesse processo. O que existe é coerência. Cada momento do dia pede um tipo de cuidado e a noite pede leveza, desaceleração e simplicidade. Quando esse ritmo natural é respeitado, o sono se torna mais restaurador e a consciência encontra espaço para se reorganizar com serenidade. Quando não é, o organismo faz o que pode, mas o descanso perde eficiência. Compreender isso não cria regras rígidas, mas oferece um novo enquadramento para algo que sempre esteve presente na sua experiência. Com o passar do tempo, esses efeitos começam a se manifestar de formas reconhecíveis no seu dia a dia. Antes mesmo de adormecer, pode surgir uma inquietação difícil de explicar, como se o corpo estivesse cansado, mas a mente não encontrasse repouso. Você se deita, muda de posição, tenta relaxar, mas algo mantém um estado de alerta sutil. Não é ansiedade clara, nem preocupação objetiva, apenas uma sensação de que o desligamento não acontece por completo. Esse é um dos primeiros sinais de que o organismo ainda está ocupado quando deveria iniciar o recolhimento. Durante o sono, essa atividade residual se traduz em sonhos fragmentados, confusos ou excessivamente mentais. Em vez de um descanso profundo, a mente continua elaborando imagens, pensamentos e emoções de forma desorganizada. Ao despertar, você pode até lembrar de partes desses sonhos, mas sem uma narrativa clara, apenas com a sensação de que a noite foi agitada. Isso não indica necessariamente um problema emocional grave, mas sim que o processo natural de reorganização não encontrou as condições ideais para se completar de maneira fluida. Outro sinal frequente aparece na forma como você acorda. Mesmo após várias horas de sono, o corpo parece pesado, a mente turva e a disposição reduzida. Não há uma dor específica ou um cansaço extremo, mas uma falta de clareza, como se o dia começasse com um pequeno atraso interno. Essa sensação costuma ser normalizada, atribuída ao ritmo da vida ou à idade, mas ela revela que o repouso não cumpriu plenamente sua função restauradora, especialmente no nível emocional e mental. Ao longo da manhã, esse estado pode se manifestar como irritabilidade leve, dificuldade de concentração ou uma sensibilidade emocional maior.
Pequenos estímulos parecem mais desgastantes. Decisões simples exigem mais esforço e o humor oscila sem causa aparente. Nada disso surge de forma intensa, mas como um pano de fundo constante que acompanha o início do dia. São sinais discretos, porém consistentes, de que algo no ciclo noturno interferiu na estabilidade com que você retorna à vigília. Essas manifestações não acontecem de forma isolada ou aleatória. Elas formam um padrão que se repete especialmente em noites em que o corpo foi excessivamente estimulado antes do repouso. Quando observadas com atenção, revelam uma conexão direta entre o que acontece nas horas finais do dia e a qualidade do estado interno ao despertar. Reconhecer esses sinais não gera culpa, mas consciência. Eles funcionam como indicadores naturais de como o organismo e a mente respondem às escolhas feitas pouco antes de dormir. Esses sinais não surgem por acaso, nem são fruto apenas de cansaço acumulado. Eles têm origem em processos internos que se intensificam justamente no período em que o corpo deveria entrar em repouso profundo. À noite, o organismo inicia um movimento natural de desaceleração, enquanto a consciência se torna mais sensível às influências internas e externas. Quando esse processo é interrompido por estímulos excessivos, o equilíbrio entre corpo, mente e campo emocional fica comprometido. A alimentação noturna inadequada ao momento atua como um desses estímulos, mantendo o sistema em atividade quando ele deveria se recolher. Do ponto de vista espiritual, o sono é um estado de reorganização da consciência. É nesse período que emoções são assimiladas, tensões são dissolvidas e aprendizados internos encontram espaço para se acomodar. Para que isso aconteça de forma harmoniosa, o corpo precisa oferecer condições mínimas de tranquilidade. Quando a digestão exige esforço intenso, quando há excitação física ou mental prolongada, parte da atenção da consciência permanece presa ao corpo. Isso limita a profundidade desse processo reorganizador, não por falha, mas por incompatibilidade de ritmo. A causa, portanto, não está no alimento em si, mas no momento em que ele é consumido e no estado interno que ele sustenta. Certos alimentos carregam uma densidade maior, exigem mais energia vital para serem processados e mantêm o organismo em alerta. À noite, esse alerta contraria o movimento natural de recolhimento. O resultado é uma consciência que não consegue se afastar completamente das funções físicas, permanecendo em um estado intermediário entre vigília e repouso profundo. Esse processo acontece de forma gradual e silenciosa. Não há um impacto imediato que chame atenção, mas um acúmulo de pequenas interferências que se manifestam como inquietação, sonhos confusos ou sensação de desalinhamento ao despertar. A mente tenta reorganizar, mas encontra resistência no corpo ainda ativo. Com o tempo, esse padrão se repete e se normaliza, fazendo com que o indivíduo deixe de perceber que algo poderia estar diferente, mais leve e mais integrado. Compreender essas causas profundas muda completamente a forma de enxergar o próprio descanso. O sono deixa de ser um evento passivo e passa a ser reconhecido como um processo sensível que responde diretamente às condições criadas antes de se deitar. Essa percepção amplia a consciência sobre si mesmo e revela que o cuidado noturno não é um detalhe, mas parte essencial do equilíbrio emocional, mental e espiritual que se constrói dia após dia. Compreender essas causas profundas muda completamente a forma de enxergar o próprio descanso. O sono deixa de ser um evento passivo e passa a ser reconhecido como um processo sensível que responde diretamente às condições criadas antes de se deitar.
Essa percepção amplia a consciência sobre si mesmo e revela que o cuidado noturno não é um detalhe, mas parte essencial do equilíbrio emocional, mental e espiritual que se constrói dia após dia. Quando esse processo não é compreendido, a tendência natural é ignorar os sinais e seguir repetindo os mesmos hábitos. O corpo se adapta, a mente se acostuma com o estado de menor clareza ao despertar, e aquilo que poderia ser percebido como desequilíbrio passa a ser visto como normalidade. Essa adaptação não significa harmonia, apenas acomodação. O organismo encontra meios de funcionar, mas sempre com um pequeno custo energético e emocional que se acumula ao longo do tempo, muitas vezes sem que você perceba conscientemente. Ignorar essa dinâmica não gera consequências dramáticas imediatas, mas mantém um ciclo de repouso incompleto. A consciência não encontra o espaço ideal para se reorganizar e o dia começa com pequenas perdas de energia, foco e estabilidade emocional. Esse desgaste é sutil, mas constante. Ele se manifesta na dificuldade de manter serenidade, na sensação de estar sempre um pouco atrasado internamente ou na necessidade de estímulos externos para compensar a falta de renovação real. Não é um castigo, mas um efeito natural da falta de alinhamento com o próprio ritmo. Quando essa compreensão começa a surgir, algo muda na forma como você se relaciona com suas escolhas noturnas. A alimentação deixa de ser apenas um gesto automático ou compensatório e passa a ser percebida como parte de um cuidado mais amplo. Você entende que o que consome à noite não impacta apenas o estômago, mas influencia diretamente o estado interno com que atravessa o sono e retorna ao dia seguinte. Essa percepção não exige mudanças radicais, apenas presença e escuta. Existe nesse processo uma direção implícita que aponta para mais consciência e responsabilidade pessoal, não no sentido de rigidez ou controle excessivo, mas de coerência. Cada escolha feita antes de dormir prepara o terreno para o tipo de descanso que será possível. Quando há respeito ao momento de recolhimento, o sono se aprofunda naturalmente. Quando não há, o organismo responde como pode, mas sempre com algum nível de perda na integração emocional e mental. Compreender isso devolve a você o senso de autonomia. O descanso deixa de ser algo aleatório, sujeito apenas a circunstâncias externas, e passa a ser reconhecido como consequência direta de escolhas simples e acessíveis. Essa clareza não impõe obrigações, mas oferece direção. Você percebe que cuidar da noite é cuidar do dia seguinte e que pequenas decisões conscientes têm impacto real na forma como sua energia, sua lucidez e seu equilíbrio se manifestam ao longo da vida. A aplicação prática desse entendimento começa de forma simples, sem rupturas ou imposições. O primeiro passo é desenvolver atenção ao período que antecede o sono. Observar com honestidade e sem julgamento o que costuma acontecer nas últimas horas do dia, o ritmo, o estado emocional e os impulsos alimentares. Esse momento de observação já cria uma mudança sutil, porque você deixa de agir no automático e passa a reconhecer que a noite pede outro tipo de postura, mais recolhida e consciente. A partir dessa escuta interna, a alimentação noturna passa a ser vista como um gesto de preparação para o repouso, e não apenas como resposta à fome ou ao hábito. Não se trata de eliminar alimentos ou criar regras rígidas, mas de perceber como o corpo responde quando recebe algo mais leve, simples e compatível com a desaceleração natural da noite. Essa escolha facilita o trabalho do organismo, permitindo que a digestão não roube energia do processo de descanso emocional e mental.
Outro ponto essencial dessa aplicação está no reconhecimento das motivações internas que levam a comer à noite. Muitas vezes não é fome física, mas ansiedade, cansaço emocional ou necessidade de compensação após um dia intenso. Ao identificar isso, você passa a diferenciar o que é cuidado do que é automatismo. Esse discernimento não exige perfeição, apenas consciência. Em algumas noites, a escolha será diferente, e isso faz parte do processo de aprendizado interno. Com o tempo, essa prática se integra naturalmente à rotina. O corpo responde com mais facilidade ao recolhimento, o sono se aprofunda sem esforço e o despertar começa a trazer mais clareza e estabilidade. Você percebe na experiência direta que pequenas mudanças de percepção geram efeitos consistentes. A aplicação não acontece de uma vez, mas se constrói no cotidiano como um gesto contínuo de respeito ao próprio ritmo e à própria sensibilidade. Ao chegar até aqui, você já percebe que o sono não é um evento isolado, nem um simples intervalo entre um dia e outro. Ele é parte de um processo contínuo de reorganização interna, no qual corpo, mente e campo emocional respondem diretamente às condições que você cria antes de se recolher. A alimentação noturna, antes vista apenas como hábito ou necessidade física, passa a ocupar um lugar mais amplo dentro desse entendimento. Ela se revela como um dos elementos que sustentam ou dificultam a harmonia desse processo silencioso que acontece todas as noites. Essa compreensão não transforma a noite em um espaço de regras, mas em um território de escuta e coerência. Você entende que não se trata de certo ou errado, permitido ou proibido, mas de alinhamento com o próprio ritmo. O que você escolhe consumir, o momento em que faz isso e o estado emocional que acompanha essa escolha influenciam diretamente a qualidade do repouso e a forma como você retorna ao dia seguinte. Essa percepção integra tudo o que foi apresentado, mostrando que pequenas decisões carregam impactos reais e consistentes. O mais importante é reconhecer que esse entendimento devolve clareza e tranquilidade. Você não precisa forçar mudanças nem buscar perfeição. Basta levar consigo essa consciência e permitir que ela, aos poucos, reorganize seus hábitos de dentro para fora. O cuidado com a noite passa a ser um gesto de respeito por si mesmo, e o sono deixa de ser uma incógnita para se tornar um aliado no equilíbrio emocional, mental e espiritual que você constrói ao longo da sua jornada.